A paz do Senhor, Juventude de Cristo! Estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Falando aqui da revista Conectar Mais Jovem, do tema Ética Cristã, os desafios do comportamento na atualidade. Hoje, tendo o prazer de receber mais uma vez o comentarista desta lição, desta revista, pastor César Rosa, teólogo, vice-presidente da AD Planaltina. Seja bem-vindo, pastor. É um prazer ter o senhor. E também contando aqui com a parceria da nossa querida, representando a juventude, a diaconisa Juliana Nascimento. Seja bem-vinda, Juju. Ai, gente, tem muita coisa boa para a gente tratar hoje nessa lição. Então, fique aqui conectados na lição com a gente. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. E hoje, a lição número 10 vai falar sobre ética cristã e a política. Gente, eu quero ler aqui o trechinho do versículo do dia que diz: quando o justo se engrandece, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Já vou perguntar aqui, pastor César Rosa, o comentarista dessa lição, desta revista, gente, que está imperdível. Pastor, como exemplos de cristão que somos, devemos exercer a nossa cidadania. Mas, pastor, como fica essa questão de política e politicagem? Fala pra gente um pouquinho. Queridos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui nesta aula para subsidiá-lo na lição. E quando o assunto é política, eu sei que para muitos chega até causar asco, outros falam, meu reino não é nesse mundo, e enfim, não quer ouvir falar. Mas na realidade, queridos, fazemos parte sim. E é interessante isso, que Jesus se colocou como parte quando ele pede para pagar o imposto. E vejam bem que Jesus, como descendente de Davi, Jesus não é obrigado a pagar imposto, ok? Mas Jesus deixou o exemplo de um cidadão. E nós hoje, queridos, nós precisamos exercitar a nossa cidadania. Como isso? Escolhendo os nossos governantes. Nós não podemos nos imiscuir da nossa responsabilidade. Estamos aí, somos seres, somos cidadãos e precisamos contribuir sim. Infelizmente tem muita gente que confunde essa questão de política e politicagem. Por exemplo, na antiga Grécia, a política vem da polis, discutir em prol da cidade. Então a política é algo vital, é aquilo que discutimos para melhorar o bem viver de uma comunidade, o bem viver de uma sociedade. Isso faz parte da nossa vida, escolher representante. O maior problema é a politicagem, ou seja, aquele jogo desonesto que se faz em benefício próprio. Então nós precisamos delinear estas coisas e muitas vezes nós queremos colocar todo mundo dentro de uma caixa só e falar que isso não presta. Não, queridos. O nosso papel social, enquanto crentes, enquanto obreiros da casa do Senhor, não é ficar recriminando, não é ficar jogando isso na rede social. Pelo contrário, a Bíblia nos exorta a orar e fazer depreciações pela vida do rei e de seus filhos, para que tenhamos uma vida sóbria e justa. Então não é apenas votar nos nossos representantes, mas principalmente interceder, orar por eles, para que nós sejamos os maiores beneficiados. Então, nós precisamos assumir o nosso papel enquanto cidadão do céu, mas também enquanto cidadão brasileiro no exercício da sua cidadania. Muito bem. O ponto-chave da nossa revista, da nossa lição de hoje, traz assim: política justa se faz através de homens comprometidos com Deus e com os valores bíblicos. Pastor, cite exemplos de heróis da Bíblia que trabalharam numa política assim justa frente à sua época. Olha, gente, nós temos dois casos especificamente na Bíblia. Um deles é José, que alcançou um cargo político. Deus o colocou na frente de uma das maiores potências daquela época e com um dom de administração tremenda. E eu fico imaginando o José
uma pessoa que Deus trabalhou no seu caráter, trabalhou no seu temperamento, agora estava no posto mais alto de uma nação e cumpriu com excelência o exercício a qual Deus havia lhe confiado, que era de governar uma nação. E olha bem, queridos, governar uma nação pagã. Governar uma nação cujo principal Deus não é o Deus de Israel, é uma nação politeísta. Mas José estava ali com um propósito e cumpriu com excelência. Um outro exemplo clássico disso é Daniel, um jovem que é levado cativo para a Babilônia na primeira leva, no ano de 606 a.C., e Daniel agora se estabelece na Babilônia, passa por algumas provações, mas Deus o coloca também em lugar de destaque. Né? Era um dos príncipes das 127 províncias do rei Assuero. E lá estava Daniel. Daniel executando com excelência aquilo que Deus havia colocado no poder para fazer. E isso nós precisamos entender e nos preparar, queridos. Durante muito tempo nós ficamos fora da política, porque alguns falavam que isso não era de Deus, outros falavam que Jesus estava voltando, não precisava nós lutarmos pelo reino deste mundo, mas o certo, queridos, é que nós precisamos de gente cujo caráter demonstra a grandeza de Deus para ocupar lugares de poder, de governança. Eu louvo a Deus que hoje nós temos vários irmãos que estão militando na política, estão aí fazendo a diferença, lutando contra essas leis, porque o próprio Isaías, tem um versículo em Isaías que fala assim: ai daqueles que decretam leis injustas para oprimir o meu povo. Agora vejam bem, queridos, diante de tantas coisas, algumas chegam ao nosso conhecimento, outros nem chegam, porque são votações nas secretas, nas madrugadas, e se não tiver alguém lá de olho, as coisas passam e nós nem ficamos sabendo. Então, precisamos sim de homens competentes, homens honestos, mais do que isso, homens que exalam o bom cheiro de Cristo, para mostrar que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Muito bem, para isso devemos exercer a nossa cidadania, gente, pautada aí na ética cristã. Muito bem. Lembrando que a editora Betel produz aí para você, aí no site você vai encontrar um subsídio de grande relevância para agregar conhecimento aos seus estudos. Estou falando do PIL Conectar. O PIL é o Plano de Incentivo à Leitura, e eu quero falar já com a nossa colaboradora aqui, a nossa diaconisa Juliana. Juju, querida, o que o PIL traz para agregar a lição de hoje? Bom, hoje o tema do nosso PIL é os aspectos de Jesus Cristo e o seu reino. Assim como o pastor já tocou aqui nesse ponto hoje, nós precisamos de um governo justo e Jesus Cristo é a resposta para isso. Nós iremos também desfrutar de um governo justo através das mãos dele. E aqui eu já quero perguntar algo para o pastor. O PIL vai tocar nesse assunto de que o reino já está entre nós e de que o reino ainda está por vir. E aí eu te pergunto, pastor, como é que é esse negócio? Explica pra gente, a juventude quer saber. Olha, os evangelhos trabalham muito nessa perspectiva do reino. E em certo momento está vamos pegar o precursor João, pregando no deserto da Judéia naquela época: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Durante toda a trajetória de Jesus, no discurso apresentado por Lucas, vai falar que o reino de Deus já está entre vós, no sentido da implantação, não no sentido da consolidação, ok? O fato do reino estar entre nós no sentido que Jesus veio implantar o reino. A igreja está na implantação, continua aquilo que Jesus veio começar, mas a consumação dar-se-á quando ele instaurar o reino dele nessa terra. Só que até lá ainda vai passar o arrebatamento, vai passar muitas coisas, as pragas, a grande tribulação, e aí vai vir um período em que o mundo gozará de 1000 anos de paz.
que nada mais é do que uma antessala, ou seja, as nações terão o privilégio aí de ver um reino de paz, onde o próprio Cristo vai implantar isso sobre a terra, onde a paz reinará. Mas depois desses 1000 anos vai ter outra guerra, e aí haverá um novo céu e nova terra, a qual habita a justiça. Aí sim implantará de fato, consolidará de fato o reino de Deus, com a igreja que fora arrebatada e com o Israel que se converteu no final da grande tribulação. E todos esses com Cristo farão parte desse novo, dessa nova política, porque, assim dizer, um reino que não terá fim. Há de se dizer também que quando Daniel tem a visão da estátua, e da interpretação para Nabucodonosor da estátua, é interessante ver que a cabeça era de ouro, aquilo ali fala de impérios que vieram, o peito de prata, parte da coxa de bronze, a perna de bronze, e os pés eram ferro misturado com barro, e nós sabemos que isso não dá liga. E de repente veio uma pedra e acaba com todo o reino. E aí, lá no livro de Daniel, olha como é que Deus escreve a história. Lá no livro de Daniel já está falando que a pedra era Cristo, que veio implantar um reino que jamais terá fim. Então, que nós venhamos viver com essa esperança, queridos. Eu sei que hoje, muitas vezes, militamos aqui em prol de um Brasil melhor, de um mundo melhor, e nós oramos para que isso aconteça. Mas todos os reinos dessa terra passaram e passarão. Passou uma era de política, passou uma era de direita, vai passar uma era de esquerda, vai passar. O único que não vai passar é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Então pense nisso, queridos. Eu gosto de ficar do lado daquele que é vencedor por natureza, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então que a cada dia mais você venha militar pelo reino que não terá fim. O reino em que eu e você receberemos vara de ferro e ajudará Jesus a regir as nações. Deus te abençoe e eu espero te ver do meu lado, do nosso lado, no reino do nosso Pai Celestial. Uau, gente! Conectou aí, não perdeu nada, anotou tudo, pontuou tudo. Pois é, glória, só dando aleluias e glórias a Deus por tudo isso, aguardando um reino de justiça, um reino eterno. Aleluia. Lembrando a você que ainda não adquiriu o livro do subsídio do trimestre, olha, Ética do Reino está imperdível, você não pode ficar de fora. Entre já em contato com um desses telefones que está aparecendo aí na sua tela, ou também pode entrar lá na nossa loja virtual para adquirir o seu exemplar. E lembrando da Bíblia do Culto, gente, edição jovem, está linda. Gente, tem harpa cristã, as palavras de Jesus em vermelho, várias temáticas aqui de capa para você escolher e dar de presente para quem você ama. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Estamos terminando mais um Conectados na Lição, mas se o Senhor permitir, estaremos na próxima semana, né, aqui falando mais um pouquinho sobre ética cristã. Já quero agradecer o nosso comentarista, pastor César Rosa, muito obrigado por sua participação, e também a nossa colaboradora aqui, gente, representando a juventude, a Juju Nascimento. Bom, gente, um beijo no coração, a paz do Senhor Jesus, e até semana que vem com mais um Conectados na Lição. Deus abençoe e a paz do Senhor.